Tá vindo história nova aí, galera, uma história épica com Sasuke e Sakura indo atrás de uma cura pra uma doença do Naruto. Essa história tá prestes a ganhar uma versão em mangá. Essa história é épica demais, tem chance de virar anime já já. Ó, spoiler, ok? Rola até beijo do Sasuke e da Sakura nessa história aí. Quer saber mais? Com certeza você quer. Vem comigo, vamos lá. Renestrante, Peter aqui. Se você acha que não tem mais histórias pra se espremer no universo de Naruto, pô, tu achou errado. Mas tu achou muito errado. Sempre tem alguma coisa a mais, né? O universo de Naruto é um universo muito rico, galera. Ele nem se resume a 5 grandes vilas ninjas lá que a gente conhece. Tem muito mais coisa nesse mundo gigantesco que a gente não viu no anime ou no mangá. Tipo, eu tô falando tipo geograficamente mesmo, não só com background histórias, sabe? Tô falando de vilas, países, continentes, personagens, poderes, criaturas, enfim. Muita coisa. Coisa pra farmar conteúdo em cima da marca Naruto o Japas tem. E um dos meios que mais contam histórias paralelas é o meio das light novels, que são aquelas histórias contadas por outros autores que contam histórias, inclusive, secundárias do universo de Naruto. E acontece que uma das melhores light novels está prestes a ganhar uma adaptação em mangá. Deixa teu like aqui agora que a gente vai falar tudo sobre esse lançamento. Eu tenho certeza que você vai curtir. E já comenta aqui embaixo, qual a light novel você gostaria que fosse adaptada para anime? Eu vou ler todos, começando. Bom, galera, em 2022 o anime de Naruto tá comemorando 20 anos. Pois é, já tem tudo isso de tempo que o anime clássico começou a ser lançado. Porra, 20 anos. Quem aqui que acompanhou desde o início? Gostaria de saber. Você acompanhou desde o início? Eu duvido que tenha alguém. Duvido que tenha alguém aqui. Se tem, pô, o cara já deve ser até pai de família. Mas como o anime tá fazendo aniversário de 20 anos, a Shonen Jump tá fazendo uma série de comemorações. Eles estão lançando algumas coisas especiais pra dar alegria pra nós, né, pros fãs. E alguns desses lançamentos foram, porra, de parar a internet, vai por mim. Os principais lançamentos que eles divulgaram na Jump Festa 2022 foram 2 adaptações para mangá de 2 light novels. Pra você que não tá ligado, vamos lá. O universo de Naruto tem várias séries de light novels que contam várias histórias do mundo ninja. Elas servem principalmente pra gente acompanhar histórias secundárias desse universo. Então nisso a gente tem a chance de acompanhar tramas de personagens secundários, sabe? Ver eles se desenvolvendo nessas histórias. Porque são coisas que a gente não consegue ver no anime principal porque não dá tempo, tá muito espremido ali. Por exemplo, a gente já teve light novel sobre o Gaara, sobre o Shikamaru, sobre a Sakura, de outros personagens também. E algumas dessas histórias são canônicas, ok? Outras não, mas algumas são. Então não vai pensando que tudo é filler, não. Mas como light novels são basicamente livros, né? São como livros, então o estilo de histórias que eles contam e o jeito que eles contam também acaba sendo um pouquinho diferente do que a gente tá acostumado a ver no mangá e no anime, que tem um tom mais leve, né? Um tom mais de boa. Já vou entender mais sobre isso, eu vou falar sobre isso. Uma das novas que vai ganhar adaptação para mangá é a Konoha Shinden Pergaminhos Ninja das Fontes Termais. Essa é a história protagonizada pela Mirai Sarutobi, é a filha do Asuma, e também pelo Kakashi e o Gai Sensei. Nessa história, Mirai é escalada para meio que escoltar o Kakashi e o Gai numa viagem de aposentadoria para o país das fontes termais. E essa história é bem maneira, por quê? Porque a gente consegue conhecer um pouquinho mais sobre Mirai, que é uma personagem da nova geração, filha do Asuma e da Kurenai, né, que a gente não viu muito no anime. Só que eu também não sei se adaptar justo essa novela para mangá foi uma boa escolha. Porque essa novela já foi adaptada para anime. Há algum tempo, né, a Konoha Shinden, essa light novel, foi adaptada para o anime de Boruto. E a história foi bem fiel ao que a gente leu na novela. Então assim, eu fico me perguntando, pô, qual é a necessidade de trazer outra adaptação dessa mesma história? Só que para mangá, a gente já viu no anime, sei lá. Assim, eu gosto da Mirai pra caramba, eu gosto dessa novel. E eu gostei também do arco do anime. Mas será que valia mesmo a pena trazer a mesma história, só que adaptada para outro meio, entende? Eu acho que seria mais interessante trazer uma adaptação de outra história que não teve a mesma oportunidade. Por exemplo, o Gaara ou a Sakura. Bom, mas a segunda adaptação divulgada foi a que parou o trânsito mesmo. Tá sentado? Vai precisar. Bom, acho que não, você já sabe o que é. A segunda adaptação de novel para mangá vai ser a Sasuke Retsuden, galera. Você com certeza já ouviu falar dessa história e é simplesmente, presta atenção, uma das melhores novels do universo de Naruto inteiro. A Sasuke Retsuden, os descendentes Uchiha e a Poeira Estelar. Essa história é protagonizada pelo Sasuke, lógico, né? Mas também conta com uma participação muito importante da Sakura. E realmente, dessa vez é importante pra caramba. Nessa história, o Sasuke e a Sakura vão para um instituto de astronomia, que fica muito longe, né? Pra procurar vestígios sobre o Rikudo Sennin, porque o Naruto estava sofrendo com uma doença que só o Sábio dos Seis Caminhos teve. Essa sim é uma história muito maneira que a gente queria muito ver em mangá. E principalmente anime, né? Já pensou isso? Principalmente porque é nessa história que o casal Sasuke e Sakura tem o maior desenvolvimento como casal. Faltava isso pra gente, concorda? Então ver isso em mangá, porra, vai ser incrível demais. E isso hypa, galera.
porque é uma coisa que ficou da geração passada, pra quem curte pra caramba o universo de Naruto. Só que tem uma coisa que me deixou curioso. Essa Sasuke Retsuden faz parte de uma trilogia de light novels de Naruto, chamada de trilogia Retsuden. Tem a Kakashi Retsuden, tem o Sasuke Retsuden, tem a Naruto Retsuden. É curioso que eles escolheram só uma das partes da história, né? Porque é uma trilogia. Escolheram só uma das partes das histórias, ainda mais essa que é tipo o meio da história. Por isso que eu acho que valeria muito mais trazer essas outras duas histórias do que a Konoha Shinden que a gente já viu no anime. Então a gente ia ter começo, meio e fim pra trilogia. Mas se tratando de uma adaptação, pode ser que a história seja alterada, né? Pra que ela se baixe, pra que ela tenha realmente início, meio e fim. Então a história termine só com essa parte da trilogia. De qualquer forma, vai ser muito maneiro de se ver isso. Tenho certeza que vocês vão curtir pra caramba. Essa história, a gente tem muitos momentos do Sasuke e da Sakura sendo um casal. Quem é que não gosta disso? A gente vê o Sasuke fazendo uma aliança pra Sakura, usando os poderes dele. A gente vê o Sasuke ficando com ciúmes da Sakura. Vários momentos bacanas, mais humanos. E tomara que essa adaptação mantenha esses momentos, porque, sem dúvida, galera, elas são um ponto alto da novel. Acho que quem leu a novel gostou mais desses momentos. Esses momentos de romance a gente nunca viu em Naruto. E o Kishimoto era horrível nisso, né, de trazer esses momentos pra gente. Por isso que parecia que alguns casais no final ficaram forçados, justamente porque o Kishimoto cagou pra isso. Essa questão tem que ser mantida, principalmente se a história ganhar uma adaptação para anime. Inclusive, se ela for pro anime, é possível que ela fique bem diferente. O anime tem um público mais infantil, né? Enquanto essa história é escrita para um público mais, tipo, jovem adulto, né? Tipo eu. Tem muitas cenas que eu não consigo imaginar sendo adaptadas para anime, porque é um tom muito diferente. Por exemplo, na Naruto Retsuden rola até um beijão entre o Sasuke e a Sakura. Tipo, beijaço mesmo. Você imagina isso no anime de Boruto? Eu não consigo imaginar. O único beijo sem intenção de comédia na história de Naruto só aconteceu num filme, né? O The Last, que mostrou um beijo entre o Naruto e a Hinata. Então talvez a melhor opção para adaptação, para animação, talvez seja em filme, porque aí eu acho que eles vão poder manter, sei lá, a maior parte do tom da história original. Isso ia ser bom pra cronologia também, porque essa história acontece por causa de uma doença que o Naruto desenvolve graças ao chakra da Kurama. Só que ele não tem mais a Kurama no ponto atual do anime. Mas dá pra adaptar essa questão, dá pra dizer que a doença foi causada justamente por causa da morte da Kurama. Mas sendo um filme, né, como seria uma história fora da cronologia, eles não precisariam se preocupar com isso. Mas enfim, eu tô só aqui especulando um pouquinho com vocês lá pra frente, porque até então a gente só tem a adaptação do mangá confirmada, ok? Mas muito provavelmente daqui a um tempo a gente vai ver uma adaptação dessa novel pro anime. Anota o que eu tô falando, anotem! Isso ia ser épico, tá? Esses dois mangás vão ser lançados em 23 de outubro, então já já a gente vai poder ler essas histórias agora com imagens, né? Aliás, pensei aqui, vocês querem que eu traga um vídeo contando a história dessa novel do Sasuke antes de chegar ao mangá? Comenta que eu trago, comentem! Mas agora comenta também, vocês estão animados para essa adaptação pro mangá? Vocês acham que vão mudar muito a história? Comentem de novo. E não sai sem se inscrever. A sua inscrição para mim é o mais forte da casa. Não importa o momento, o local que eu tô. Se eu tô dentro do estúdio, se eu tô viajando, eu vou sempre fazer vídeo para vocês, vou sempre informar vocês. É a minha missão. Por isso eu quero a tua inscrição com o sininho. Se você tá inscrito, confere o sininho, que aí você não perde o próximo vídeo. Eu vou sempre trazer notícia mais quente, baseada sempre em quadrinhos e mangá. Tamo junto, espero você no próximo vídeo. Valeu, fui!